Bom, gurizada, dando sequência então ao nosso livrinho do Enem, chegou a hora de dar uma estudada num cara importante aí, né? Que é o petróleo, o famoso óleo de pedra, que é um líquido oleoso, como o nome já disse, viscoso, né? Corâmbar. E o principal dele é que ele é uma mistura. Te liga aqui, ó. Ele é uma mistura. O que significa dizer que ele é uma mistura? Que ele é composto de várias substâncias. Várias substâncias. Se vier na prova, porque o petróleo é uma substância, tá errado. O petróleo não é uma substância. O petróleo, ele é uma mistura de várias substâncias. Te liga lá, não vai ratear sair. Essas substâncias são os hidrocarbonetos, alcanos, alcenos, aromáticos, e a grande maioria dos petróleos é rico em alcanos. Né? Então, a principal constituição do petróleo é uma mistura de alcanos. Vamos lembrar o seguinte, o que são alcanos? Lá da orgânica, né? Alcanos são hidrocarbonetos, ou seja, só tem hidrogênio e carbono. E o an, o que quer dizer esse an aqui? Esse an está falando que só tem ligação simples entre esses hidrogênios e carbonos e entre os carbonos da cadeia. Né? Então, os alcanos são carbonos ligados em hidrogênios somente com ligação simples e entre si somente com ligação simples carbono-carbono. Né? Então, nós vamos ter lá uma série de exemplos de hidrocarbonetos. O metano, etano, propano, e butano, por exemplo. Qual é a diferença entre estes hidrocarbonetos? Eu tenho um aumento do número de carbonos na cadeia, mas permanece sendo só hidrogênio e carbono e só ligação simples entre os carbonos. Então, esse aqui é o metano, porque met é a nomenclatura para um carbono. Etano, et, 2 carbonos. Propano, prop, 3 carbonos. Butano, but, 4 carbonos. Pentano seria 5. Hexano, 6. Heptano, 7. Octano, 8. Nonano, 9. E assim vai. Então nós temos aqui uma sequência de alcanos. E é isto que tem dentro do petróleo, louquinha. O dia que tu for lá pegar o petróleo, o que tu vai ter lá dentro? Tu vai ter metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, octano, com mais de 20 anos, com mais de 40 anos. Olha aí, ó, parece até eu. Olha aí. Cara, eles têm uma série de compostos lá dentro. Percebam, esse é o conceito de mistura e é bem importante. O petróleo não é uma única substância, o petróleo é uma mistura de várias substâncias, a grande maioria delas alcanos. Com 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40 carbonos nas cadeias, certo? Então, essa é a primeira característica. Petróleo é uma mistura de alcanos. Não vamos esquecer que estes hidrocarbonetos são, todos eles, apolares. Lembrando que quando a coisa é apolar, a gente diz que o momento de polo, pessoal da Serra, o momento de polo é igual a zero. Tá vendo bem, Luquinho? O que significa dizer que o momento de polo é igual a zero? Mi é igual a zero. É que os vetores se anulam, a molécula não tem polo positivo e negativo, portanto é hidrofóbico. O petróleo é hidrofóbico porque é uma mistura de coisas apolares que não gostam da água. Portanto, se o petróleo vazar aqui no mar, olha aqui, ele não vai se misturar com a água do mar. Por quê? Porque ele é hidrofóbico, porque ele é apolar, porque ele é imissível em água. Por quê? Porque ele é uma mistura de hidrocarbonetos e os hidrocarbonetos são apolares e imissíveis em água. Outra coisa que é interessante lembrar, se esse petróleo, vou fazer de verde aqui, vazar no mar, olha aqui ele vazando no mar, faz de conta que ele vazou desde aqui, ó,
da onde eu estou marcando um ponto. Ele está vazando no mar, ele fica no fundo do mar? Não, ele sobe, ele vem subindo e lá vem ele, e ele se espalha na superfície do mar. Ele se espalha na superfície da água. E agora vem a pergunta: por que ele fica em cima? Por que ele fica aqui, aquela mancha de petróleo lá em cima? Porque ele é menos denso que a água. O petróleo é menos denso que a água. E se ele é menos denso, ele sobe. Ele fica em cima. E o pior é o seguinte: quando ele vem vazando, ele vem pegando tudo que está no meio do mar. Ó. Faz de conta que aqui tem um peixe, qualquer coisa aqui. Ó. Vamos fazer uma coisa que está aqui. O petróleo vem, ó, e suja tudo. Suja o pinguim, suja o peixe, suja o que tiver, polui, gruda nos animais marinhos. É uma festa. Ele vem detonando tudo se ele vaza, porque ele vem sob pressão e ele vem menos denso, então ele vem carregando tudo que está na frente, e aí ele fica na superfície. Qual é o grande problema dele ser menos denso e ficar na superfície? Porque ele tapa aqui, ó, a superfície da água. Se ele tapa, é como se ele fosse um plástico, como se ele fosse uma lona preta. Não entra luz. Te liga, baby, não entrando luz, não tem fotossíntese, esse ecossistema começa a ter problema, começa a morrer, não tem regeneração de vegetais, não tem fotossíntese, começa a ter problema. E por que não tem fotossíntese? Porque não entra luz aqui na superfície. Ele preteia tudo. E segundo, como ele está aqui e é apolar, ele bloqueia a entrada de oxigênio nessa água. Ele faz como se fosse uma tampa, um plástico, que bloqueia a entrada de oxigênio. Bom, pior ainda, sem oxigênio e sem fotossíntese, nós então vamos ter um problema ambiental, um dano ambiental bem maior. Tá? Então, repetindo aqui duas coisas importantes. O petróleo, quando vaza, por que ele é immiscível em água? Porque ele é apolar. Aqui, ele é apolar. Tá, mas e por que ele é apolar mesmo? Porque o momento de polo dele é igual a zero, os vetores se anulam. E isto é característico de qualquer hidrocarboneto. Qualquer hidrocarboneto tem o μ igual a zero. O vetor, momento de polo, se anula e ele é hidrofóbico, immiscível em água. Então, cuidado agora, uma cagada que a URGS já botou, louquinha. Se o petróleo vazar no mar, ele é immiscível porque é menos denso? Não tem nada a ver com a densidade. Ele é immiscível porque ele é apolar. Tá. E aí, sendo immiscível, vai dar duas fases? Vai. O petróleo vai ser a fase de baixo ou de cima? De cima. Aí sim, porque ele é menos denso. Então te liga, o petróleo não dissolve na água porque ele é apolar. Ele fica em cima porque ele é menos denso. Tá? Então, esta característica inicial do petróleo a gente precisava saber. Vamos dar uma limpadinha aqui. Muito bem. Próxima questão. Da onde vem o petróleo, né? Como é que ele surgiu? Por que ele é um combustível fóssil, né? Porque ele vem da fossilização, da decomposição da matéria orgânica. Né? A fossilização, a decomposição da matéria orgânica ao longo de todos esses anos, às vezes com mais temperatura, às vezes com mais pressão, às vezes em condições mais extremas, às vezes em condições mais amenas, às vezes com mais tempo, às vezes com menos tempo, isso não interessa. Interessa é que vem da decomposição e depois fossilização da matéria orgânica. Né? Isso depende de que tipo de organismo fez uso dessa decomposição, isso depende das condições, por isso eu tenho os mais variados tipos de petróleo, né? Tem os mais variados tipos de petróleo na natureza. Petróleos mais ricos em alcanos, petróleos mais ricos em alcenos, outros mais ricos em aromáticos, isso varia bastante. Tá? Uma coisa que é importante também a gente discutir é a exploração do petróleo. Observem que o petróleo geralmente é encontrado em camadas mais ou menos por aqui, né? Em camadas abaixo do nível do mar, mas em camadas anteriores a uma camada de sal que tem aqui. Né? Então o que acontece nessa história de pré-sal? Primeiro que é o seguinte, vem de baixo para cima. O que eu quero dizer vem de baixo para cima? Esse contar a camada anterior ou depois do sal, ele começa lá do núcleo da Terra, lá do centro da Terra. Faz de conta que está aqui, ó, onde eu estou fazendo vermelho. Aqui está o núcleo da Terra. Saindo do núcleo em direção à superfície, então tu vai ter a primeira camada, e aí tem petróleo. Aí tu vai ter
a segunda camada, aí tu vai ter a camada de sal, aí tu vai ter a camada depois do sal, e aí tu tem a superfície. Então, não é nós entrando da superfície para o centro da Terra que se conta pré-sal ou pós-sal. Né? Normalmente o petróleo está na camada pós-sal. O petróleo mais fácil de explorar está na camada pós-sal. Esse é o petróleo normal. Não precisa quebrar a camada de sal. Tu simplesmente bota lá uma plataforma, afunda e retira esse óleo. Tá? Pós-sal quer dizer mais para a superfície. O que acontece? Tem uma camada dura de sal, cloreto, de sódio, composto iônico, difícil de quebrar, um cristal rígido. E o pior, esfarelento, que se quebrar, ele, tipo areia, ele vai caindo, é difícil de trabalhar nessa camada. Outro problema, solúvel em água, se entrar água aqui vai dissolver essa camada e vai desabar tudo. Então não é fácil explorar essa camada pré-sal. Tá? Então o que acontece? Na camada pós-sal é mais fácil. Tu passou da água, passou da terra, achou o óleo. Tá? Só que agora, o que os caras têm que fazer? Olha como é muito mais difícil. Eles têm que aprofundar muito mais, passar dessa camada de sal que é instável, que se decompõe, que é solúvel em água e é dura, passar dela, passar da camada de areia que tem ali depois do sal, e aí sim pegar o óleo. Então, hoje em dia, no Brasil, nós temos essa exploração do pré-sal. Essa exploração do pré-sal, mais fácil ou mais difícil? Mais difícil, por quê? Porque o pré-sal é mais para dentro do núcleo da Terra. Tu vai ter que atravessar a camada de sal. Né? Por isso que é mais difícil explorar esse óleo do pré-sal. O que vai acontecer? Vai ser mais caro esse óleo, vai ter um maior valor agregado, só que a grande vantagem é que tem muito óleo, muito mais. Olha aqui uma expectativa. Olha a mancha de óleo que eu tinha aqui para explorar. Olha a mancha de óleo que tem aqui no pré-sal. Então é muito mais quantidade, o Brasil viraria autossuficiente em petróleo, né? Segundo os estudos aí, se a gente conseguir explorar todo o óleo encontrado no pré-sal. Tá? Então, só para dar uma explicaçãozinha, é mais difícil. Por quê? Porque ela é para nós depois da camada de sal, porque nós estamos saindo da superfície e entrando para o núcleo. Como a nomenclatura é criada do núcleo para a superfície, ela é uma camada anterior ao sal, e nós vamos ter que quebrar o sal para poder chegar nela. Tá? Então, isso é uma análise importante também, que podia aparecer até em ciências humanas. Tá? Vamos adiante. Bom, uma questão importante que tem aqui, que a gente tem que ver, é a questão de separar o petróleo. Então vamos se ligar nisso aqui. Separar o petróleo. Como o petróleo é uma mistura, e ele muitas vezes, aqui embaixo da terra, ele é succionado com água, vamos botar aqui, sólidos, sei lá, areia, cascalho, né? E aí sim, o óleo. Uma das coisas que eu quero saber de vocês é o seguinte: quando eu sugar isso aqui, largar num tanque o petróleo, que eu estou botando em vermelho, tá? O petróleo está aqui, em vermelho, certo? Aqui o petróleo. Tem lá uns sólidos, estou botando em verde. Vou fazer uns sólidos bem característicos aqui. E junto vem água. A primeira coisa que nós vamos fazer é uma decantação. Decantação. Para que nós vamos decantar? Para separar a areia no fundo, a água e o óleo em cima. Então, se a gente fizer uma decantação bem feita, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter lá dentro do tanque, né? Deixar lá dentro do tanque parado, decanta, nós vamos ter a água. Então tá aqui a água. Então vamos simbolizar aqui a água. Nós vamos ter o óleo em cima. Então vamos simbolizar o óleo aqui. E nós vamos ter o sólido lá no fundo. Está lá o sólido no fundo.
certo? Primeira pergunta, como é que consiste o processo de decantação? É um processo que depende da densidade. O mais denso vai para o fundo e os mais leves vão ficando na superfície. Nesse caso, a areia, sólidos decantaram, a água foi para baixo e o petróleo ficou em cima. Então nós temos aqui uma decantação, que é um processo pelo qual o mais denso desce, pela ação da gravidade, obviamente. Então nós temos um processo que depende da diferença de densidades. Aí eu preciso tirar esses sólidos. Como é que eu vou tirar esses sólidos daqui? Olha, pessoal, os sólidos a gente necessita, a gente recorre a um filtro, né? Nós vamos fazer uma filtração. Então, como é que funciona? Vamos dar uma limpada aqui. Eu vou pegar lá o copo que tem os sólidos. Aqui. Aí. E lá dentro nós temos o sólido. Certo? Aqui. E vou derramar isso aqui num filtro. Funilzinho. Esse funilzinho tem um filtrinho. Aqui o filtro, ó. Esse filtro de papel, né? O filtro aqui. Vamos só dar uma sombreada aqui nesse filtro. Tá. O que vai acontecer? Quando eu derramar essa mistura dentro do funil, o que vai acontecer? Vai passar somente os líquidos. E à medida que vai passando, obviamente a água, como é mais densa, vai indo para baixo. O petróleo, como é menos denso, vai ficando em cima. E o sólido vai ficando no funil. O sólido vai ficando no filtro. Então, todo o sólido vai ficar preso aqui no meu papel de filtro. Enquanto eu vou ter a separação do petróleo e da água. Lembrando que a água e o petróleo vão ficar em fases distintas, porque o petróleo é menos denso, fica em cima. A água é mais densa, fica embaixo. Tá? Então, que processo de separação a gente fez aqui? A gente fez uma filtração. Agora eu quero ver, momento importante, revisão importante de separação. O que aconteceu com a areia, com esses sólidos, que eles não foram juntos? Por que eles não atravessaram o filtro? Porque eles eram insolúveis na água, insolúveis no petróleo. Então, pessoal, para que serve a filtração? Para tirar sólidos. Te liga, baby, quando tu tiver sólidos, a melhor maneira de retirar esses sólidos é por filtração. Agora, isso necessita que os sólidos sejam, atenção, insolúveis, né? Então, se fosse sal, o sal ia se dissolver na água e ia atravessar o filtro. Então não pode ser sal, porque sal é solúvel. Sal vai virar uma solução, vai dissolver e vai atravessar o filtro. Tem que ser alguém insolúvel, alguém que não atravesse o filtro. E esse cara, para não atravessar o filtro, tem que ser insolúvel. Mais de uma vez a URGS já perguntou: qual é o princípio então da filtração? A filtração depende de diferença de solubilidade. Vai atravessar o filtro todo mundo que for solúvel. Não vai atravessar o filtro quem for insolúvel. E aí requer que eu tenha um papel de filtro que segure esses sólidos insolúveis, tá? Então a filtração serve para quê mesmo? Separar sólido. Mas precisa que o sólido seja insolúvel. Então ela depende da solubilidade. Itens importantes, gurizada. A URGS já cobrou 2 vezes o princípio da filtração. Então, até aqui, para separar o petróleo e a água, eu estou recorrendo a 2 processos. A decantação, que é deixar o mais denso ir para o fundo, e uma filtração, que é para recolher os sólidos, certo? Bom, tá, mas e aí, pessoal? Fiquei com a água
e com o óleo. A água embaixo, o óleo em cima. Eu deixo decantar de novo, para que a água venha bem para baixo, o óleo fique bem para cima. E aí, para separar esses dois, eu tenho duas alternativas. Ou eu tenho um ladrão, que a gente chama, que é uma via de saída nesse recipiente, com uma torneira, uma válvula aqui. Ó. O que eu posso fazer? Eu posso abrir a válvula e a água escorre. A água escorre para onde eu quiser. Aqui, ó. Aí vai baixando o nível, vai chegar um determinado momento que a água teria escorrido toda. Aí eu fecho a válvula. A água escorreu toda. Quem é que me sobrou então? Olha, me sobrou só o petróleo. O petróleo vai estar ocupando todo esse recipiente até aqui, aonde abre a válvula. E a água foi embora. Claro que eu controlo isso nessa torneirinha, né? Eu abro, a água vai saindo. Quando vem chegando o petróleo, eu pum, fecho a torneira. Saiu a água, ficou o petróleo. Essa é uma alternativa. Outra alternativa seria botar uma mangueira. Né? Eu lançaria a mão de uma mangueira, introduzo a mangueira e succiono o líquido que eu quero para um outro recipiente. Também teria essa alternativa. Esse é o processo que a gente bota a mangueira e succiona. Pessoal, como é o nome do processo? Que a gente bota a mangueira e succiona na ponta, espera que venha o líquido. Ai, Pedro, não fala essas coisas que tá me dando até um troço. Isto mesmo que tu tá ouvindo. O processo de introduzir a mangueira, succionar na ponta para que jorre o líquido. Processo de succionar na ponta da mangueira para que jorre o líquido. Quem já fez isso? Tu tá pensando aí, tá rindo sozinha, né? Já fez. E o gurizinho? O gurizinho já fez também. Porque todo mundo já tomou refri de canudinho, bagaceiro. Todo mundo já tomou refri de canudinho e chupou na ponta da mangueira à espera de escorrer o líquido. Tu já fez isso. Todo mundo já fez isso. E como é o nome do processo de quando eu chupo na ponta da mangueira e jorra o líquido? Sifo. Quem chupar na ponta da mangueira para jorrar o líquido? Sifo. Sifonação. Então, eu também posso recorrer a um processo de sifonação. Sifona, puxa, succiona o líquido para outro recipiente, tá? Então, eu posso simplesmente abrir uma torneira e completar a decantação, ou succionar o líquido para outro lado e fazer uma sifonação, tá? Uma outra alternativa, também para complementar a decantação, seria virar o recipiente assim, como tem aqui em cima. Virar o recipiente. Vamos mostrar. Eu viro o recipiente, está aqui o recipiente. Eu viro ele. O líquido que está em cima, no caso aqui, seria o petróleo, escorre primeiro. Tá? Enquanto o líquido que está embaixo vai demorar mais para escorrer. Tá? E aí eu vou ter o outro recipiente aqui. Então, nesse caso, o petróleo iria escorrer primeiro. E nós ficaríamos com dois recipientes. Um recipiente que tem só o petróleo e o outro recipiente que ficaria com a água no fundo lá. Tá? Isto aqui, pessoal, de escorrer, virar o copo e escorrer o líquido que está em cima e deixar o outro lá, é complemento da decantação. Eles consideram que isso aqui é parte continuada, ou seja, é o complemento, é continuação da decantação. Não basta só deixar parado e decantou. Não, decantou, ficou embaixo, beleza. Agora eu escorro para outro lugar, ou eu succiono, eu sifono para outro lugar, ou eu tenho um dispositivo, uma mangueira, um tubo, uma válvula no fundo, um ladrão, que eu abro e também escorre. De qualquer maneira, para separar o petróleo, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar fazer decantação, que é o mais fundo vai para baixo, depende da densidade. Nós vamos ter que fazer filtração para tirar os sólidos, e esse sólido tem que ser insolúvel. Aí nós vamos fazer
se quiser, uma sifonação, que é para escorrer o óleo para outro recipiente, outro tonel, outro reservatório. E chupando, succionando o óleo para o outro lado, nós estamos fazendo uma sifonação. Agora quero ver quem está acordado. Isso tudo que eu fiz aqui, atenção, Loquinha, tu que estava meio dormindo, acorda aí, abre teu olho que isso aqui é cagado. Isso tudo que eu fiz aqui é a destilação do petróleo? É o refino do petróleo? É a parte de obter os componentes do petróleo? Não! Isto aqui é para pegar o petróleo bruto, que tem água e sólidos, ou seja, é para pegar o petróleo bruto, uma mistureba que vem areia, tijolo, pedaço de osso, sapato velho, vem água, vem tudo que é nojeira junto, pegar o petróleo bruto e sair com ele aqui, ó. Sair com o petróleo limpo. O petróleo limpo. Pronto para ser refinado. É esse petróleo aqui que vai para a refinaria para a gente obter os componentes. Agora, quer ver que é uma cagada? Esse petróleo aqui limpo é uma substância? É um petróleo puro? É uma substância só? Não, ele continua sendo petróleo. Ele continua sendo uma mistura de vários hidrocarbonetos. Metano, etano, propano, octano, nonano, decano. Então, não deixou de ser uma mistura. Ele simplesmente foi limpo de sólidos que estavam atrapalhando e de água que podia estar misturada com ele. Ok? Então, isto aqui é a limpeza, a purificação do petróleo. Mas ele continua sendo uma mistura de hidrocarbonetos e eu vou ter que separar esses hidrocarbonetos porque eles dão mais dinheiro separados. Eu vou ter que separar os combustíveis, os lubrificantes, aquilo que vai para o polo para fazer plástico, a parte de óleo pesado, ou seja, tudo que está dentro do petróleo vai ser separado a partir do petróleo limpo. Ok? Então, vamos adiante. Bom, gurizada, seguindo então o estudo do petróleo, o que nós também temos que cuidar são tipos de petróleo, né? Uma questão, inclusive, que já caiu até na URGS, né? Diz assim, o petróleo brasileiro dos Estados Unidos, o petróleo dito americano, ele é parafínico. O que é parafina, cara? Tem que te ligar aqui, ó. Já caiu essa questão na URGS. Ah, o petróleo brasileiro é parafínico. O que é parafínico? Rico em alcanos. Alcanos. O petróleo brasileiro ele é rico em alcano, petróleo americano. Muitos propanos, butanos, octanos, nonanos. Agora, por exemplo, o petróleo russo ele já é rico em cicloalcanos. São compostos de cadeia simples, mas fechada. Só ligação simples, mas fechada. Né? Então, cicloparafinas. Alcanos, cicloalcanos de cadeia fechada. Olha a diferença. Alcanos são de cadeia aberta. Cicloparafínicos são cicloalcanos, são de cadeia fechada. Já o da Indonésia, por exemplo, são benzênicos. Aí tem anéis aromáticos. Tem benzeno, naftaleno. São compostos que têm anéis aromáticos. Essas cadeias fechadas com 3 duplas alternadas que fazem ressonância. Né? Então, só para ter uma ideia dos tipos de petróleo. E o principal para nós aqui é o petróleo brasileiro. O petróleo brasileiro é um petróleo parafínico, rico em alcanos. Ok? Vamos adiante. Para a gente continuar, vem agora a principal parte aqui do petróleo, que é a destilação do petróleo. Vamos observar algumas coisas importantes. A destilação do petróleo é um processo físico, pessoal. Olha que cagada isso aqui, que todo mundo comete direto. Destilação é um processo físico. Separação ou fracionamento é sempre um processo físico. Ah, então, vamos se ligar. Quando eu estou dizendo que eu vou destilar o petróleo, eu vou criar substâncias e vou botar elas dentro do petróleo, eu vou criar umas loucuras lá, Luquinha. Não, separar o petróleo. Quer dizer o seguinte, eu vou tirar o que já está dentro do petróleo, eu não vou criar nada. Se já está, separação ou fracionamento é sempre um processo
físico, eu não vou criar nada. As coisas que eu tiro, gasolina, querosene, óleo, diesel, tudo isso eu vou criar ou já está no petróleo? Já está lá dentro. Então eu não vou criar nada, é só um processo físico de separar ou fracionar. Então, isto aqui, muitas vezes, olha esse desenho colorido, é chamado de torre de fracionamento. Ah, Pierre, tu está quebrando? Não, eu não estou quebrando nada, eu não vou criar nada. Eu vou simplesmente separar o que já está lá dentro, certo? Então, o que acontece? Que a gente tem que saber que esse petróleo ele vai sofrer um aquecimento aqui no forno. Então entrou o petróleo cru, ele entra no forno e sofre um aquecimento. E o que esse aquecimento faz? Começa a ferver, começa a fazer ebulição. Então aqui dentro do forno nós vamos ter ebulição, nós vamos ferver os componentes do petróleo. Agora, para que ferva um e separe do outro, eles vão ter que ter pontos de ebulição diferentes. Pontos de ebulição diferentes. Esse é o coração. Esse é o princípio da destilação. Pontos de ebulição diferentes. E aí eu vou aquecendo, eles vão fervendo, ferve um, depois ferve o outro, depois ferve o outro, assim eles vão fervendo. E aí vão se separando na torre por resfriamento, porque à medida que eles vão resfriando, eles sofrem uma condensação. Então, observem bem, do que consiste a destilação fracionada? Do que consiste a destilação fracionada? Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Ferver. Ebulição. A primeira coisa que o composto vai sofrer é passagem de líquido para gasoso. Aí ele sai do forno gasoso. O que ele sofre nessa torre aqui de fracionamento? Resfriamento. Uns vão condensando mais fácil e já vão saindo nos pratos. Eles já vão virando líquido. Ele entra gás aqui, ó, pessoal. Ele entra gás e vai fazendo esse caminho todo aqui na forma de gás. Aqueles que são mais voláteis, eles fazem o caminho mais rapidamente e não chegam a virar líquido. Eles saem na forma gasosa lá em cima da torre. Então, na parte superior da torre vão saindo os mais voláteis. Os mais voláteis. À medida que eles vão ficando mais pesados, eles têm mais dificuldade de fazer esse caminho todo aqui, por isso que tem esse caminho aqui, todas essas curvas, que é para dar tempo dos mais voláteis subirem e os menos voláteis irem ficando. Como eles vão ficando, eles vão se resfriando, vão perdendo energia e viram líquidos. Aí eles começam a sair. A partir da gasolina já é líquido. Eles começam a ficar no prato. Ó, aqui fica no primeiro prato, aí o outro fica no segundo prato. Esses aqui são os pratos da torre de destilação. Os mais pesados, muito pesados, eles nem sobem. Eles já vão descendo, e os resíduos sólidos vão caindo para o fundo. Os resíduos sólidos vão caindo para o fundo. Então, eu tenho lá em cima os mais voláteis e aqui embaixo os menos voláteis. Agora, o que acontece aqui nessa torre? O segundo passo da destilação. A segunda coisa que uma destilação faz é liquefazer. Liquefaz, condensa. Então, se eu te perguntar agora, tu que tá aí dormindo, te acorda aí, rapaz, olha pra mim aqui. Tu que tá aí dormindo. Se eu te perguntar que dois fenômenos estão envolvidos numa destilação fracionada, tu tem que dizer uma ebulição e uma liquefação. Eu fervo o líquido. Ele entra na torre, se resfria e volta a liquefazer, volta a condensar. Então, uma destilação fracionada consiste de dois processos físicos, uma liquefação e uma condensação. Para isso acontecer e eu conseguir separar eles têm que ter pontos de ebulição diferentes. Né? Claro que se os pontos de ebulição são muito próximos, aí é que eu preciso destas curvas, que é para poder ir separando. Vocês vejam que existem várias curvas e vários patamares. Em cada patamar eu estou separando um composto mais volátil que sobe do menos volátil que liquefaz. Né? Então é bem tranquilo de entender isso aqui. As várias frações, os vários pratos, os vários pedaços da destilação fracionada, aonde em cada momento
eu tenho um ponto de ebulição diferente e, portanto, uma liquefação diferente, e assim eu consigo separar. Agora, uma pergunta bem importante. Pierre, como todos os componentes do petróleo são hidrocarbonetos, então, aqui em cima, nós temos hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos são apolares. A revisão de ligações aqui, pessoal, de forças intermoleculares. Todos esses componentes são atraídos por forças de Van der Waals. Todos são atraídos por força de Van der Waals, do tipo dipolo induzido. Se todos eles têm forças de Van der Waals do tipo dipolo induzido, o que diferencia o ponto de ebulição? Se todos têm força de Van der Waals do tipo dipolo induzido, cara, o que diferencia esses pontos de ebulição de um ser voláteis ir lá para cima, o outro ir para baixo aqui? A cadeia. Pessoal, como não existe nenhum polo positivo, não existe nenhum polo negativo atraindo e fazendo ficar mais forte, a atração depende da cadeia, sobretudo do tamanho da cadeia. Sobretudo do tamanho da cadeia. Certo? Então, vamos raciocinar. Quanto maior essa cadeia, mais dipolos induzidos entre elas, os dipolinhos induzidos aqui, maior a força de atração, e se é maior a força de atração, mais fácil ou mais difícil de separar? Agora, direto, eu tenho cadeias grandes, atrai mais dipolos induzidos, mais velcrinho. Então o ponto de ebulição é maior. Se o ponto de ebulição maior é mais difícil de ferver, então ele é mais fácil de condensar, ele sai em frações mais abaixo da torre de destilação. Agora, se a cadeia é pequenininha, a atração é fraca. Se a atração é fraca, em 2 toques vira gás. Se em 2 toques vira gás, ela consegue superar tudo isso aqui sem liquefazer e sair lá em cima. Portanto, agora, pessoal, lá em cima, os mais voláteis, eles têm cadeia menor. Ah, isso é muito importante. Cadeia menor destila primeiro. Cadeia menor é gás. São as primeiras frações da destilação do petróleo. Já os menos voláteis aqui, ó. Os menos voláteis vão ter cadeia maior. Então vocês imaginem aqui os resíduos sólidos. Os resíduos sólidos aqui são cadeias gigantes. Então aqui embaixo, cadeia maior. Inclusive, isso tudo está representado aqui do lado. Ó. Aqui nós temos C3, C4. O que significa isso? Cadeias de carbônicas de 3 a 4 carbonos. Cadeias de 7 a 8 carbonos, 6 a 10, 10 a 15, 15 a 20. Mais de 20 carbonos. Óleo combustível, mais de 30. Resíduos pesados, mais de 50 carbonos. Então, esse tipo de ideia vocês têm que saber. Até saber todas as frações individualmente, não é tão importante. Eu vou destacar as mais importantes já já. Agora, saber que lá para cima, os mais voláteis, são os de cadeia menor, e aqui para baixo, quanto mais pesados, até o resíduo sólido, são os de cadeia maior, isso vocês têm que saber. E que o tamanho da cadeia interfere nos dipolos induzidos, que o tamanho da cadeia interfere nas forças de Van der Waals. Então, eu tenho que ter a noção que a destilação fracionada depende do tamanho das cadeias desses hidrocarbonetos. Ok? Vamos dar uma limpadinha.